Glória a Deus. Querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses 2, no versículo 13. Eu quero falar sobre um tema que eu creio que é uma resposta de Deus para as nossas vidas. Filipenses 2, versículo 13, o texto diz assim. Calma aí, só um minutinho. Obrigado. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Sabe, gente, durante muitos anos, a igreja cristã, não só a igreja cristã evangélica, mas o cristianismo em si, né, nossos irmãos católicos, a igreja cristã de uma forma geral, durante muito tempo pregou uma mensagem que é parte de uma verdade, mas não é a verdade toda. Qual mensagem é essa? É uma mensagem que traz a impressão de que Deus espera dos seus filhos, dos seus servos, do seu povo, um povo com uma vontade enfraquecida, um povo que não quer nada. E eu acredito que essa é uma parte da verdade, mas não é a verdade toda. Amém? Nós vamos falar hoje, o tema da ministração hoje é redimindo a vontade. Deus não quer que o seu povo não queira nada. Amém? E em certa medida, e eu vou gastar o tempo que eu tenho aqui, tentando provar isso para você, que Deus é glorificado quando você quer a coisa certa. E antes que você pense que querer a coisa certa é você simplesmente querer que as crianças da África sejam evangelizadas, que haja ajuda humanitária no Congo e que haja a paz mundial. Você pode até querer isso se você quiser ser Miss Universo. Mas, querido, a ideia de Deus é que você queira coisas também, que você queira viver uma boa vida também. Deus é, de certa forma, glorificado quando você quer. Amém? Tá bom, vou tentar provar isso para você. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 9, Provérbios 16, 9, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu quero visitar algumas versões desse texto. A gente acabou de ler na NVI, pode colocar a revista atualizada, Ju, por favor? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ver a NAA. Deve ser muito parecida. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E por fim, vamos ver a NVT. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Estudando esse texto, eu tenho o entendimento que esse texto ele aponta para algo. Deus espera mesmo que você faça planos. E durante a minha vida e a minha adolescência na igreja, eu li esse versículo e, na verdade, eu ouvia muito mais ser pregado esse texto e eu entendi assim, o homem faz planos, mas Deus diz não, porque manda quem pode, obedece quem tem amor aos dentes. Era assim que eu lia. Mas o texto não está dizendo isso. Ele fala, é do coração humano fazer planos, mas Deus é quem tem o caminho certo. Queridos, é como se eu dissesse, eu pegasse meu celular e colocasse no GPS, eu quero ir para o Anália Franco. Existem diversos caminhos para ir para lá. E aí no celular eu determino, no GPS eu determino, é para lá que eu quero ir. Mas é o Waze que vai me dizer qual é o caminho mais curto, qual é o caminho com menos trânsito, qual é o caminho menos danoso. Então o que o sábio Salomão está dizendo nesse texto aqui é, o homem determina para onde ele quer ir, mas Deus sabe o caminho certo, amém? A Bíblia diz em Jeremias 29 que
O Senhor dizendo: bem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Agora, se você não deseja fim nenhum, como Deus pode te dar algo? Eu sei, querido, que parece bonito a gente viver essa vida de abro mão dos meus planos e das minhas vontades, abro mão dos meus sonhos, Senhor, eu renuncio tudo por ti. Querido, como eu falei, isso é uma parte da verdade. E se você tem desejos pecaminosos, o que mais você tem que fazer mesmo é abrir mão e se arrepender. E sabe, essa é uma porção muito importante para quem é criança. Minha filha, todos os dias, não tem um dia que ela fala assim: quero escovar os dentes. Não tem um dia, isso ainda não aconteceu. Ela tem 3 anos de vida e todos os dias dessa vida dela foi um trabalho escovar os dentes. Mas ainda assim ela fala: eu não quero. E aí eu falei: eu entendo, mas você vai fazer sem querer. Porque criança a gente trata dessa maneira. E o nosso problema é que muitas vezes a gente enxerga o nosso relacionamento com o nosso Senhor apenas como nosso Pai e nós apenas como crianças. Mas sabe que Deus tem expectativa no nosso amadurecimento? Amém? E o maduro, ele é tratado de um jeito diferente. Você imagina só, meu pai vai fazer 75 anos esse ano. Eu ligando para o meu pai falando assim: pai, vai ter almoço lá no Verbo Sapopemba? O senhor acha melhor eu pedir a marmita de frango ou a de carne? Ele vai achar que eu estou com algum problema, né? Eu sei lá, rapaz, decida aí. Queridos, Deus tem prazer em ver seus filhos maduros tomando decisões. Amém? Deus tem uma vontade para nós. E foi Deus que colocou o poder do desejo em nós. Tem muita gente que acha que Deus criou o ser humano assim. Deus fez o homem, Deus criou as coisas. Aí Deus falou: vixe, agora peraí, deixa eu virar o rosto para lá. Vai lá, diabo, coloca desejo nele. E aí, quase que uma parceria de Deus e o diabo construindo você. Não, querido, quem colocou em você a capacidade de desejar e querer algumas coisas foi o próprio Deus. E Deus é glorificado não quando você não tem vontade de nada, mas Deus é glorificado quando a sua vontade é redimida e você passa a desejar o que Deus deseja. Num relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, sua vontade, ela não é enfraquecida, ela é convertida. Amém. Eu anotei aqui: a vontade humana é uma das dádivas mais poderosas que Deus nos concedeu. É através dela, é através da vontade, que nós decidimos amar, obedecer, sonhar os sonhos de Deus e perseverar. E é justamente por isso que o inimigo ataca com tanta força essa área da nossa vida, que é a vontade. Porque ele sabe que através de uma vontade redimida de um povo que tem essa vontade rendida ao Senhor, nós nos tornamos imparáveis diante de Deus. Você está recebendo algo bom? Eu estou fazendo o meu melhor, meu irmão, mas eu tenho certeza que quando a gente compreende esse princípio de que no reino não basta obedecer cegamente como um robô que não tem vontade, mas o melhor de Deus está para você quando você quer fazer a vontade dEle. Querido, aí você vai provar de coisas grandiosas da parte de Deus, quando você simplesmente deseja o que Deus deseja. E deixa eu tentar colocar isso dessa maneira. Quando a gente fala assim, desejar o que Deus deseja, a gente fala assim, sim, é desejar ler a Bíblia mais, né? É desejar orar mais em línguas, isso é o que Deus deseja. Também. Mas eu preciso te dizer que tem coisas que você gosta, que são lícitas. E Deus gosta que você goste dessas coisas.
eu vou me usar como exemplo. Eu descobri na minha vida, ainda na adolescência, um gosto especial por empreendedorismo, por negócios. E para mim era um gosto pessoal. Eu gosto, né? Eu lembro que uma época da minha vida, meu hobby de sábado era fazer um café e estudar paper de negócios, assim, artigos científicos de negócios. E eu achava isso maneiro, assim, eu realmente gostava. Deve ter algum problema um camarada desse, né? Mas o que eu fui descobrindo ao longo dos anos é que esse desejo por esse negócio tão específico é algo que Deus colocou dentro de mim. E isso, de alguma forma, pode ser usado para o louvor e glória do meu Senhor. Existem desejos no seu coração que apontam para o destino profético que Deus tem para a sua vida. Miles Monroe falou isso. Ele falou o seguinte: os desejos íntimos do nosso coração são pistas deixadas pelo próprio Salvador que apontam para o nosso destino profético. E aí o Dr. Miles Monroe falava isso. Eu desde criança gostava de estudar sobre economia e sobre geopolítica. Que criança que gosta de estudar geopolítica? Eu não gostava nem do geo e nem da política. Mas ele percebeu, e Deus usou ele de uma forma extraordinária ao redor do mundo, sendo uma voz, um arauto de Deus falando para presidências e para governos, enquanto ele esteve vivo. Mas era esse pequeno desejo que tinha no coração dele, que apontava para o destino profético que Deus tinha para a vida dele. A minha mensagem hoje é, querido, não se recrimine por gostar de algumas coisas que são lícitas. Às vezes, são pequenas dicas que Deus plantou em você para te apontar para o futuro que Ele tem para você. Amém? Deus, tem um homem de Deus que diz assim: Deus confia tanto em nós, que escolhe trabalhar através de nossos desejos alinhados com Ele. Isso é uma relação de confiança. Nós precisamos redimir, inclusive, a nossa visão sobre o nosso Senhor. Porque às vezes nós temos o conceito de que Deus é um líder ditador totalitário, que Ele não permite que você queira qualquer outra coisa e que você simplesmente tem que dizer não para você mesmo e sim para Ele, e é isso. Querido, esse não é o nosso Deus. Deus confia tanto em nós que em alguns momentos Ele vai falar: o que você prefere? Escolhe aí. Às vezes Ele vai falar assim: decide. Tem um texto que mostra que Abraão e Ló estavam num ponto de divisão, e Abraão falou para Ló: escolhe aí o lado que você vai. Ló escolheu um lado, Abraão escolheu o outro, e o lado que Abraão foi, deu certo. Querido, a grande questão é: Deus não precisa te manipular para fazer a vontade dEle na sua vida. Há espaço para aquilo que você quer, para ser do jeito que você quer. E eu não estou falando com isso que você vai ser um crente mimado, que se Deus não se curvar à sua vontade, a coisa não vai acontecer. Não, meu irmão, você está disponível a abrir mão do que tem que abrir mão para o louvor da glória do Senhor. Mas de vez em quando Deus vai ser mais glorificado em ver você cumprindo a coisa do teu jeito. Amém? Deus não busca robôs espirituais. Aleluia. Durante anos foi demonizado, como eu falei, o nosso desejo, né? Então, assim, usando de uma péssima teologia, a gente pega texto fora de contexto, cria um negócio errado, e aí a gente cria conceitos que vêm passando de geração em geração, e querido, que nunca foi o caráter, nunca foi a vontade de Deus. Por exemplo, tem um texto lá em Jeremias 17, versículo 9,
texto diz assim: o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Oh, misericórdia. Então, tá vendo? Aí, às vezes, eu cresci ouvindo isso na igreja. O coração do homem é mau. Desconfia do seu próprio coração, porque o coração é enganoso. Quantos já ouviram isso aqui? Aqui não, né? Mas já ouviram em algum lugar. O coração é enganoso. Não, tem que tomar cuidado, porque o coração é enganoso. Querido, Jeremias estava numa aliança inferior. Ele não era nascido de novo, ele não tinha o Espírito do próprio Deus habitando dentro dele. E é o próprio Deus que ainda na antiga aliança apontou para o futuro e diz: eu vou resolver o problema do coração. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E tem mais, eu vou escrever no coração do ser humano a minha lei. O coração do homem é enganoso, do homem que não é recriado. O homem que nasceu de novo, o coração dele é um com o de Deus. Aleluia. Quando Jesus tem a sua morte no nosso lugar, morte e ressurreição, ele não veio resolver apenas o problema do pecado, mas ele veio restaurar a nossa capacidade de representar o nosso Pai, a partir do nosso livre-arbítrio. O que isso quer dizer, pastor? O meu poder de escolha glorifica o meu Senhor. O meu poder de decisão traz glória para o meu Senhor. Sabe por que Deus ama o louvor e a adoração da sua igreja? Porque você tem a opção de não fazer. Todos nós temos. A gente tem a opção, né? A gente tem a opção de não vir. A gente tem a opção de dizer não está afim. A gente tem a opção de ficar com cara de maracujá azedo. A gente tem a opção de falar: hoje não está legal não gostei do Eduardo tocando. A gente tem essa opção. Mas quando um povo deliberadamente decide: o meu Senhor é digno do meu melhor, eu decido erguer minhas mãos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e dar a Ele o meu louvor. Querido, Deus vê isso como aroma suave, Ele recebe isso como aroma suave. Por quê? Porque você podia dizer não e decidiu dizer sim. É por isso que Deus tem prazer no louvor do seu povo. Por quê? Porque não é obrigado. Aleluia. Glória a Deus. A redenção de Cristo restaura o nosso poder de fazer escolhas sábias e nos prepara para cooperar com Deus de uma maneira ainda mais intencional. Eu estava pensando sobre esse tema e eu fiquei lembrando de Davi. Sabe, o templo de Salomão não foi ideia de Deus. Já parou para pensar nisso? Cara, é uma grande construção, uma grande obra, veio oferta do mundo todo e não foi ideia de Deus. Foi ideia de Davi. Foi nem ideia de Salomão, foi de Davi. E eu acho lindo essa dinâmica de cooperação, onde um homem fala: Senhor, eu vou construir um templo para você. Eu falo: rapaz, estava planejando não, mas tá bom. Gostei, vamos nessa. Ai, pastor, não, é porque você tem que entender a soberania de Deus. Desculpa, querido, você está querendo me ensinar a soberania como um Deus que está com um boneco manipulando com as cordinhas. Levanta a mão, abaixa a mão. Eu não consigo ver amor nessa soberania totalitária e infantil. Eu vejo um Deus que cria filhos, que ensina filhos, que educa filhos e confia tanto nesses filhos ao ponto de dizer: filho, decide e a gente coopera. Davi falou: eu vou construir um templo para o Senhor. O Senhor falou: boa ideia, mas não vai ser você não, vai ser seu filho. E Davi falou: ok, Senhor, do seu jeito. E aí Davi separou a oferta, separou tudo que ele podia, preparou o filho dele e falou: vai lá, filho.
Salomão construiu o templo, e quando o templo tá construído, o Senhor falou assim, ó: gostei tanto da ideia do Davi, que eu vou repousar sobre esse lugar, eu vou trazer a minha glória sobre esse lugar. Querido, foi ideia de um homem, mas Deus decidiu cooperar, pegar junto e abençoar. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero te dizer é que vão ter ideias que são suas, só que Deus vai dizer, beleza, pego junto. Eu sei, isso é papo para filho maduro, porque eu entendo que na nossa infância, a gente tem tanto medo de errar, que a gente fica, pai, não, decide o Senhor, pai, vê o que é melhor para mim, pai, não, o Senhor vê aí. Agora chega um nível, querido, de amadurecimento, que a gente pode chegar diante do papai e falar o seguinte: Senhor, a sua vontade é prioridade sobre a minha vida, eu quero o que o Senhor quer, mas olha só, se for o meu gosto, eu prefiro isso aqui, Senhor, está tudo bem? E o nosso pai pode dizer, beleza, vai lá. Aleluia, aleluia. Deus não tem interesse em te manipular, Deus tem interesse em te desenvolver, para que você possa tomar escolhas sábias, tomar decisões sábias. Deus confia na educação que Ele te deu. Eu lembro de conversar com um pai que a filha estava indo para a faculdade, e aí assim, todo mundo querendo falar, rapaz, agora vai morar em outra cidade, né? Complicado. E ele, bem tranquilo, falou, cara, são 18 anos do meu investimento diário na vida dela. Ela está pronta para tomar decisões sábias, porque eu plantei durante 18 anos da vida dela. Nosso Deus está investindo em nós, e Ele tem expectativa no nosso amadurecimento. Amém? Glória a Deus. Deus deseja a nossa cooperação voluntária. Tem um texto lá em Apocalipse que o Senhor Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Sabe? Quantos acreditam que o Senhor é o dono de tudo? Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor, o soberano dos reis da terra, o Deus do universo, o Criador, o Alfa e Ômega. Ele é Deus, Ele é o dono do apartamento, da porta e da chave. Mas Ele decidiu bater na porta. Ele não deu um chute na porta, Ele não arrombou a porta, Ele não abriu a porta magicamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Com uma criança, ele talvez teria que ter uma abordagem diferente, mas com um filho maduro, ele só propõe. Aleluia. Sabe, queridos, existem propostas da parte de Deus para a sua vida, e você vai ter a liberdade de dizer sim ou não. E eu amo liberdade, porque liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Temos a liberdade de cooperar ou não cooperar com o Senhor, mas precisamos assumir a responsabilidade de viver a consequência. Como nós temos ouvido, né? Semeadura é opcional, colheita é obrigatória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus poderia fazer tudo sozinho, querido, mas Ele decidiu que não. Ele decidiu que vai fazer cooperando com o seu povo. De fato, eu tenho aprendido do Senhor que a evidência de que nós acreditamos na bondade do Senhor são os nossos sonhos. Não dá para você dizer que acredita que Deus é bom sonhando tão pequeno. Sonhar sonhos ousados, grandes e sonhar diante de Deus revela a visão que você tem de Deus. Durante muito tempo aprendemos de maneira errada que ser um bom crente era sonhar com coisas mais importantes, era pedir coisas mais importantes, de acordo com a nossa própria lista de prioridades. Querido, a
lista de prioridade de Deus é diferente. Deixa eu tentar exemplificar o seguinte: é como se nós tivéssemos uma lista de oração, ok? Todos nós. E aí essa nossa lista de oração, obviamente, começa com urgente. A cura de um câncer de um parente, de um amigo, de uma pessoa que eu conheço, cara, isso é urgente. E está lá no topo da lista. A salvação daquele outro parente, daquele amigo, isso é urgente, está no topo da lista. E isso é o urgente da nossa lista de oração. E aí depois da nossa lista de oração tem uma lista enorme do seria legal se. Amém? A lista do, Senhor, beleza, isso aqui é urgente, mas seria legal essa coisa, isso aqui. E tem outros desejos que a gente nem coloca na lista. Outros desejos que a gente, cara, isso é tão pequeno que se acontecer tá bom, deixa para lá. E às vezes estamos dedicados, orando ao Senhor diligentemente, graças a Deus, e parece que Deus ignora a lista do urgente, ignora a lista do seria bom se, e Ele pega um desejo que você nem orou e realiza. E parece que a gente, Senhor, se eu puder escolher, olha, não vamos gastar essa ficha não, vamos dedicar energia e atenção para as coisas que estão lá na lista do urgente. Querido, Deus não perde o seu poder para realizar o desejo tão pequeno. Ele não fica menos poderoso para realizar os desejos grandes. Deus não tem uma quantidade de fichas limitadas. Mas muitas vezes Ele realizando seu pequeno sonho de trazer só a roupa da cor que você queria, o celular do jeito que você queria, uma coisinha pequena, para Ele vale mais porque vai mudar a sua ótica sobre quem Ele é. E aí quando você fala, meu Deus, o Deus que realiza meu sonho ao ponto de dar a roupa do jeito que eu queria, é poderoso também para realizar as coisas grandes. E aí Ele realiza os pequenos simplesmente para mudar a sua maneira de enxergá-lo. Mudando a sua maneira de enxergá-lo, você anda num novo nível de fé. Deus não está comprometido com as suas listas de urgência. Deus está comprometido em se revelar para você. Ele é um bom pai. Ele é um pai de amor. O Senhor Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial. Eu lembro de um dia que eu estava aqui num culto, e eu tenho certeza que ninguém acreditou que eu estava falando a verdade aquele dia. Mas eu tenho uma mania estranha. Eu gosto de coisas de papelaria. Gosto, compro e não uso para nada. Me julguem. É muito doido isso. Eu vou em lojas assim, eu fico testando as canetas. Eu falo, não, essa aqui é 05. Cara, olha como é fácil escrever ela. Aí eu vou, compro a caneta cara e deixo lá. Desculpa, é isso. E eu lembro que um dia, aí eu compro a caneta e escrevo no tablet, né? Eu uso o tablet para escrever, não uso nem o papel nem a caneta, só acumula. E eu lembro de um dia que eu vi uma caneta simples, uma Bic simples, mas ela tinha ponta fina e era tão gostoso escrever com ela. Eu falei, nossa, que legal. Eu estava numa Calunga. E aí eu fiquei lá escrevendo, eu falei, mas que besteira, né? Eu tenho zilhões de canetas que eu não vou gastar dinheiro com isso, né? Besteira. Deixei lá e fui para casa. E aí num domingo, aqui, não tinha esse palco, eu estava pregando mais ou menos aqui. Enquanto eu pregava, no meio da pregação, a irmã Isabel, ela levanta e ela coloca uma caneta aqui em cima desse púlpito. Exatamente a caneta que eu vi na Calunga e não quis comprar. Querido, é o papai mostrando, eu posso realizar coisas que você não teve nem coragem de me pedir. Às vezes a gente amadureceu tanto que a gente fica sem graça de pedir algumas coisas para o papai, né? Mas Ele conhece, meu irmão. Deus, Ele não quer nos tornar um bando de crentes mimados. Mas Ele quer nos lembrar que Ele pode realizar as pequenas coisas também. E isso aumenta o nosso nível de fé.
para pedirmos as coisas maiores para o Senhor. Sua vontade importa. E olhando para as Escrituras, eu vejo que a nossa vontade importa para tudo, né? O apóstolo Paulo fala assim, 2 Coríntios 9, versículo 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, aquele que semeia com abundância também ceifará, cada um contribua segundo propôs no coração. O que é isso? Vontade. Cada um entregue segundo tem vontade. E aí ele falou, por tristeza não vale, por pressão não vale, mas com alegria. Quando você faz o que você faz querendo, é diferente, meu irmão. Sabe, eu sei que tem uma frase de coach, né, muito usada na internet, e ela também é parte de uma verdade, mas não é a verdade toda. Que a gente fala o seguinte, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Quantos já leram, viram isso? Beleza. Isso é parte da verdade. Porque adulto, de verdade, com uma vontade, com o coração redimido, ele passa a desejar o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, adulto sabe obedecer e fazer o que precisa ser feito. Mas o adulto que vai viver o melhor de Deus, ele consegue converter o seu coração e passar a desejar o que precisa ser feito. Tem um texto em Isaías 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Vamos ler na RA? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Às vezes a gente quer questionar Deus e colocar Deus contra a parede, dizendo, Senhor, eu te obedeci. Senhor, eu fiz a sua vontade. Senhor, eu cumpri, eu zerei o checklist, eu fiz, e aí eu cumpri, e aí eu fiz, e aí eu cumpri, e aí, Senhor, agora é justo. E aí o Senhor poderia dizer, tá, você fez tudo isso, mas você queria? Ou você estava fazendo porque estava se sentindo obrigado? Querido, Jesus não morreu na cruz para você se tornar um escravo de denominação não, viu? E para ficar claro, eu estou falando com você que é do staff dessa igreja. Meu irmão, se você vem servir porque precisa servir, vá-te embora. Porque o reino de Deus avança com gente que faz querendo fazer. Eu quero ver a glória do meu Senhor, eu quero ver o que Deus vai construir aqui na terra. Eu quero estar envolvido de coração, não porque eu acho que precisa fazer, mas porque eu tenho o privilégio de ser de Deus cooperador nessa terra. Esse é o caminho, meu irmão. É aí que a gente pode desfrutar do melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava falando sobre a questão do coração. Olha a profecia que está lá em Ezequiel 36, versículo 26. Jeremias falou que o coração do homem era enganoso, mas Deus já tinha uma resposta do que ele faria com o coração do homem. Ezequiel 36, 26 diz assim, darei a vocês um coração novo. Essa é a resposta, meu irmão. O Senhor apontava para o futuro e dizia, eu vou dar a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês. Consegue perceber? Eles não tinham, mas Deus já estava apontando para o dia, eu vou colocar um espírito, o meu espírito dentro de vocês,
e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sabe o que Deus mudou, querido? Antes a lei do Senhor estava em tábuas, estava em pedras, mas aí chegou a plenitude dos tempos, o Espírito do próprio Deus veio habitar dentro de nós, e a vontade, a lei do Senhor está dentro de nós, e aí quando seguimos o nosso coração, seguimos a vontade do nosso Deus. Aleluia. Querido, você mostra que você reconhece que Deus é um bom pai, um pai de amor, quando você tem coragem de pedir para Ele coisas pequenas e as grandes também. Deus não tem uma quantidade limitada de fichas para gastar com você. Aleluia. Nós temos falado aqui que Deus tem a intenção de que sejamos o outdoor da sua bondade para a terra. E para isso, meu irmão, Ele vai realizar coisas. Quando nós somos o povo que tem uma coleção de orações respondidas, o mundo vai ver que o Pai a quem servimos é bom. Às vezes a religião nos afasta disso, né? A gente fala assim, não, eu só quero orar o que é importante para Deus. É bonito falar isso, né? Mas às vezes isso é só a nossa soberba, dizendo, eu não conheço o Senhor o suficiente, então eu só vou pedir o que Ele acha importante. Deus não está no jogo de te manipular, querido. Ele te chamou para um relacionamento íntimo. E aí a cooperação entre você e Deus vai construir intimidade. Aleluia. Tem um homem de Deus que disse, Deus nos transforma de tal forma que nossos desejos começam a refletir os desejos dele. Isso se chama maturidade espiritual. A Bíblia, o primeiro texto que nós lemos lá em Filipenses 2,13, que diz que Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Sabe, querido, essa também é uma das maneiras de Deus nos guiar. Ele nos coloca vontades, desejos. E às vezes, cooperar com essa vontade, obviamente, meu irmão, estou falando com um crente maduro que sabe que Deus nunca vai contra a sua palavra. Deus, se tem um desejo seu que contraria a Escritura, é o diabo, não é Deus não, amém? É a sua carne, é qualquer coisa. Mas, se é um desejo lícito, por que não? Deixa eu dizer algo, existem muitas realizações que Deus não fez, porque não houve alguém ousado o suficiente para pedir. E às vezes você está colocando uma limitação sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque você acha que isso é pequeno demais, eu não vou nem pedir. Imagina que minha filha cresce um pouquinho, eu viro para ela, filha, o que você quer de aniversário? Papai, eu só quero a sua vontade e nada mais. Menina, é seu aniversário, é seu presente. Não, pai, mas eu abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abro mão da minha vida por ti, estou apaixonado. Legal, gente, isso é parte da verdade. Mas nosso Senhor tem prazer em realizar pequenas coisas, não para nos mimar, mas para revelar a nós quem Ele é. Eu sei que dá para ser muito mal interpretado com uma pregação dessa, né? Mas eu tomei a decisão na minha vida há poucos meses atrás que eu não vou viver uma vida com base nas possíveis críticas. Eu
acredito que é a vontade de Deus falar sobre isso e eu vou falar. Amém? Glória a Deus. A graça, querido, não anula a vontade. A graça redime ou restaura a vontade. Assim, a nossa escolha, que a gente diz que é nossa, ela acaba se tornando purificada e se tornando uma com a escolha de Deus. Tem coisas que eu passei a gostar por causa da Estela. Ai, porque a Estela é uma totalitária, brava, é quase isso. Oh, brincadeira, amor, te amo, aleluia. Mas não é isso, querido, é o convívio. Um relacionamento de intimidade gera isso. Eu passei a gostar de coisas porque ela gosta, e ela passou a gostar de coisas porque eu gosto. Acontece assim com o Senhor. Sabe, eu lembro de uma época da minha vida que eu treinava numa academia que ficava na frente de uma escola muito cara lá da cidade de Guarulhos. Era tipo a escola mais cara da cidade. E aí eu conseguia ir para a academia no horário do meu almoço, e aí era o horário que a molecada saía da escola, toda a playboyzada de Guarulhos saía da escola e ia para a academia. E eu ficava comentando com os caras, eu falava, ó, que fase ridícula da vida, né? Ô, adolescente, coisa mais chata esse adolescente. Ó, o meu comentário. Que coisa horrível. E eu ficava rotulando, falando mal dos adolescentes, ó. Aprove a Deus me chamar para ser líder de adolescentes. Eu falei, Senhor, eu acho que eu não tenho jeito nenhum para isso. Não queria não. Mas Deus operou em mim, mudando o meu querer. E eu lembro de um dia de estar passando na frente de um colégio chamado ENIAC em Guarulhos, vendo uma saída do colégio, eu parado no carro, no trânsito, e eu vi a molecada saindo da escola, e eu comecei a chorar, amando essa geração. Porque o meu relacionamento com o meu Senhor mudou a minha vontade. E eu passei a ter uma vontade minha, mas que na verdade era dele. E aí eu não sabia mais se querer ver adolescentes vivendo a vontade de Deus era o meu sonho, era o sonho de Deus, mas pouco importa, porque eu sou um com ele, aleluia. E aí eu lembro que quando a gente começou a ministrar para os adolescentes, querido, era com verdade, era com intencionalidade, era com coração, porque a minha comunhão com o meu Senhor mudou até o que eu queria. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho muito texto aqui para falar, mas eu acho que a gente precisa começar a encerrar. A verdadeira liberdade é quando você quer exatamente aquilo que Deus quer. Isso é liberdade. Senhor, eu quero. Aí Deus fala, não, era eu que queria. Aleluia. Deus plantou em você sementes que apontam para o seu destino profético. Você fala, não, é coisa que eu gosto desde criança. Será que esse eu gosto desde criança vem de você mesmo ou vem dele? Eu me sinto impelido a compartilhar um testemunho rápido de um livro que eu estava lendo ontem. Um camarada chamado Matt McPherson, ministro de louvor. Ele queria dedicar a vida dele servindo ao Senhor. Daí ele foi convidado para ministrar o louvor em uma igreja. Ministrando louvor no final de semana naquela igreja, ele ganhou $15 de oferta pelo final de semana inteiro. E aí ele chegou a uma conclusão, ele falou, rapaz, eu acho que vai ser difícil sustentar minha família dessa maneira, né? E aí ele falou, Senhor, ele fez uma oração que ele achou que era uma oração de crente mimado. Ele diz isso. Ele falou, eu orei algo que eu achei que eu estava errado. Eu orei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de música. O Senhor sabe que eu gosto de ser ministro de louvor. Senhor, me dá um jeito de eu conseguir sustentar minha casa sem depender da música para isso. E ele falou assim, cara, eu nunca ouvi falar de alguém que orou por isso.
Eu acho que eu estou errado. Mas ainda assim ele levou para o Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que nós aprendemos a não falar incredulidade. Nós aprendemos no Rema a não atribuir a Deus obras do diabo e a gente fazer orações da fé. Querido, mas quando foi que Deus se tornou tão distante ao ponto de você não poder errar uma palavra diante dele? Eu amo o fato da minha filha se sentir confortável e vulnerável de cometer os maiores erros dela diante de mim, porque ela sabe que em casa tem pai e mãe para cuidar, para tratar, e está tudo bem se ela errar conosco. Às vezes a gente criou regras tão bem definidas que a gente coloca Deus tão distante ao ponto da gente ficar inseguro de orar e conversar com o nosso pai. Cara, mas ele é nosso pai. E se a gente estiver orando e for incredulidade, o nosso pai de amor pode nos falar: ei, isso está errado, não ora mais isso não. Mas ainda assim eu não tenho vergonha de errar diante daquele que me ama, diante daquele que conhece os meus pensamentos, os meus erros, as minhas inseguranças. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. O medo de errar diante do Senhor revela a nossa falta de conhecimento do Senhor. Aí beleza, esse cara fez essa oração. E aí ele lembrou que desde criança, ele praticava um esporte lá na cidade que ele mora, nos Estados Unidos, que é o arco e flecha. Ele falou, mas isso é... O que uma coisa tem a ver com a outra? Um dia ele vai dormir, ele tem um sonho, e basicamente o arco e flecha profissional, ele tem 2 roldanas. E aí ele tem um sonho, ele vê um papel flutuando, mostrando um arco e flecha com uma roldana só. E ele entendeu que era Deus revelando isso para ele. Ele acorda, vai para a oficina, constrói, e hoje ele tem a maior empresa do mundo de produção de arco e flecha profissional. E aí, já que ele tinha uma oficina montada, ele aproveitou e começou a fazer o que ele gostava, violão. Um violão MacPherson, hoje, assim, é uns 31 mil reais, assim, um violão de entrada da MacPherson. E sabe o que ele faz? Organiza eventos de louvor ao redor dos Estados Unidos inteiro, porque ele ganha dinheiro suficiente para patrocinar os próprios eventos, porque ele teve a coragem de pedir para Deus, Deus, me mostra um caminho para isso. Ele fala que recebeu de Deus uma palavra que redefiniu a vida dele. Ele recebeu de Deus uma palavra, Deus falou com ele o seguinte: existem segredos no reino do Espírito que eu estou disposto a revelar, mas eu ainda não revelei porque ninguém perguntou. Eu sinto que compartilhar isso vai fazer uma revolução na vida do Verbo da Vida Sapopemba. Eu vejo no meu coração pessoas que vão decidir fazer pedidos ousados a Deus. E receber de Deus coisas que outras pessoas, que ninguém ainda recebeu. Glória a Deus. E isso vai mudar a sua história, a história da sua família, a história dessa igreja, a história dessa região. Aleluia. Deixa eu orar. Senhor, obrigado. Somos um com você. Senhor, obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro como o apóstolo Paulo orou, que os olhos do entendimento dos meus irmãos sejam iluminados, que os meus irmãos tenham a visão de quem o Senhor é, e possam, Senhor, se sentir confortáveis para desejar algumas coisas, para mostrar para o Senhor o que eles desejam e para receber do Senhor a direção. Senhor, nós não somos obstinados com a nossa vontade. Então, se o Senhor quiser mudar algo, se nós estamos indo no caminho errado, por favor, Senhor, nos
fala conosco. Mas, Pai, nós não vamos ficar inseguros de revelar aquilo que está no nosso coração para o Senhor, que é o dono do nosso coração. Decidimos, Senhor, a partir dessa manhã, cooperar com a sua vontade sobre a terra. Decidimos, Senhor, converter a nossa vontade à sua vontade. Redimir a nossa vontade para o louvor da sua glória. Queremos ser teus cooperadores. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.